Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez fazendo um estudo, né? Um resumo dos profetas menores e já falamos acerca de dois, vamos falar acerca do terceiro, que é Amós. Então nós vamos saber onde que ele trabalhava, onde que ele morava e pela misericórdia nós estamos fazendo um seminário, estamos aprendendo muito aí e estamos querendo passar isso, né? Para quem gosta de ler, estudar e não tem condições de comprar, de fazer uma teologia, de fazer um seminário, ou até mesmo de comprar um bom dicionário, comprar livros para ler. E minha intenção é essa, para que você pesquise e tenha esse acesso relativamente gratuito, né? Porque quando fala que é de graça até chegar a nós, mas alguém pagou por isso. Então, você recebe isso de graça, mas por sua vez você paga a internet, tem algum tipo de acesso à internet. Então, que Deus possa te abençoar. Nós vamos falar de Amós e vou trazer o resumo do livro de Amós, que é um dos profetas menores. Diz aqui o seguinte: o livro de Amós. Assim como os outros profetas, Amós faz parte do ponto comum predominante nas mensagens. O pecado nacional, o ponto de vista desse profeta era de que o castigo que viria sobre Israel haveria de ser tamanho, devido aos grandes privilégios que lhes havia sido concedido ao povo de Israel. Tema de Amós. Pode expor-se da seguinte maneira: a exposição dos pecados de um povo privilegiado, cujos privilégios lhes trouxeram grandes responsabilidades e cujas faltas sobre essa responsabilidade lhes acarretaram um castigo de acordo com a luz que tinha recebido. Amós foi um profeta que clamou por justiça com mais eloquência. Ele tinha sede de justiça divina, que é possível entender ao ler o seu clamor. Diz assim, entre aspas, ó: corra, porém, o juízo com as águas e a justiça como ribeiro impetuoso. Fala em Amós, capítulo 5, versículo 24. Embora as suas predições tenham ocorrido em Betel, a cidade que possuía o santuário de adoração ao bezerro de ouro, o profeta Amós não falou a respeito desse fato enquanto proclamava a ira de Deus sobre a nação. Ele enfatizou a atenção para aspectos morais, quanto a violações dos direitos humanos, destacando as terríveis consequências que viriam sobre aqueles que tais coisas praticassem. Amós deu ênfase ao dia do Senhor, assim como fez Joel, mas ele apresentou de uma maneira diversa, como um dia de trevas e não de luz. No capítulo 5 de Amós, o versículo 18, o julgamento divino. O julgamento divino viria a destruir não só os pagãos, que seria visto com bons olhos por Israel, porque era inimigo dele, não se dava bem com Israel, mas também os pecadores israelitas. Porém, era uma forma de deixar claro para Israel que só porque tinha aliança com o Senhor, isso não os tornava imunes a esse julgamento, principalmente pelo tipo de comportamento que estavam tendo, né? Fala aqui também, ó, em Joel capítulo 3, do 12 a 16. O comportamento de Israel para com Deus era péssimo. Como foi dito aqui, Amós estava pregando para o povo se consertar, para tomar juízo dentro do templo, a qual eles fizeram um templo e fizeram também um bezerro de ouro para adorar naquele lugar. Ó, o profeta denuncia a desumanidade, injustiça social e corrupção religiosa, onde quer que se encontre. Os religiosos pecadores, por terem um conhecimento maior, seriam julgados com muito mais severidade do que os de menos luz ou revelação. Está dizendo o seguinte: quem tem mais responsabilidade naquela época, quem tinha mais, os sacerdotes, aqueles que eram escolhidos por Deus
para fazer o culto, que ensinava acerca da liturgia do culto. A ira de Deus seria pior para com eles, né? Comparando hoje como um militar que inflige as leis dos homens. Ele é culpado duas vezes, por conhecer e por infligir. Então a culpa dele é maior do que a pessoa que não conhece, que não tem um grau de conhecimento acerca da lei. Então Deus está falando acerca disso. Fala também Amós, capítulo 5, 21 ao 24. O autor, né? O nome Amós significa fardo, ou carregador de fardos. O livro contém muitos julgamentos ou calamidades que o profeta transmitiu a Israel. O livro traz muita informação sobre a pessoa do profeta. Por isso que é importante, é bom a gente estudar, a gente buscar conhecimento direcionado, né? Que a Bíblia fala que quando a gente tem um conhecimento, a gente não é levado, né, como uma moinha que o vento espalha, nem para qualquer tipo de sorte de doutrina a gente é levado, não. Quando a gente tem um conhecimento, o Espírito de Deus, ele nos direciona a fazer e a buscar aquilo que é certo. Aí diz assim, onde que ele nasceu? Ele nasceu em Tecoa, uma pequena aldeia a 8 quilômetros ao sul de Belém. Pô, são informações preciosíssimas. Ó, era um homem de negócios, fazendeiro e pregador. Embora não fosse um profeta treinado na escola de profetas, ocupava-se com criação de gado e plantação de frutas. Pô, além de ser um pastor, além de ser boeiro, ele também negociava frutas, ele trabalhava com frutas, né? Ele tinha um pomar, é óbvio, de frutas, e ele negociava tanto a sua criação de gado, também por sua vez de ovelhas, quanto frutas. Então era um camarada que usava a profissão e usava uma estratégia, né, para poder apregoar o evangelho. Aquela pessoa que é inconveniente, que ao invés de estar trabalhando, está falando de Deus, está ocupando as pessoas que querem trabalhar. Não. Ele trabalhava, né, depois do seu trabalho, ele apregoava o evangelho. Ah, Deus, eu tenho uma viagem para fazer, um exemplo, eu vou em tal lugar, e nesse lugar eu procuro ali onde tem uma igreja, né, que, claro, que tem a responsabilidade, que tem um cuidado com a palavra de Deus, e ali eu vou visitando. Se Deus quiser que eu traga ali a palavra, né, eu já me identifiquei como servo de Deus, e ali Deus vai te usar, ali você vai fazer a obra de Deus, a obra missionária, sem ser pesado para ninguém, e vai ser uma benção. Era um intelectual e hábil escritor. Seu livro é considerado clássico, tanto no conteúdo quanto na expressão artística. Tinha um profundo senso de justiça social e coragem nos confrontos. Como Jonas, que o precedeu, Amós foi um profeta missionário. Como eu falei agora da estratégia, né? E ele era estratégico. Além de ser muito bem eloquente, falava muito bem, lia também muito, pesquisava muito, estudava também. Só que ele não fez parte de nenhuma das escolas, porque existia as escolas de profeta, né, no tempo antigo. E aqui eu deixei aqui para a gente depois dar uma meditada. Se vocês quiserem fazer essa comparação aí, podem ficar à vontade, tá? Fica em 2º livro de Reis, capítulo 6. Eliseu faz o machado flutuar, né, na escola de profetas, que Eliseu fazia parte ali. Ele era um dos professores, dos líderes ali daquela escola. E ali um dos alunos dele chama ele para que ele fosse cortar a madeira para poder fazer as colunas, para poder aumentar, porque estava pequena, a escola precisava aumentar, porque Deus já tinha usado ele poderosamente ali. Eliseu orou e Deus colocou sal na água. O pessoal bebia uma certa fonte e essa água estava envenenada, aí o pessoal morria. Aí Eliseu foi, orou, aí Deus falou para ele botar sal num prato, ele foi lá, botou o sal na água e a água perdeu o veneno, ficou potável, né? E entre outras duas, né? Ele também via passando, depois que o próprio Elias
né, que ele fez um trato com Elias, entre aspas, que ele falou que eu queria a sua porção, que era a porção dobrada do teu espírito. Então quando ele foi tomado no rodomoinho, aí que a capa caiu, ele segurou, ele veio de lá para cá e Deus foi usando ele de forma tremenda. Aí tinha nesse jovem, em 2 Reis, capítulo 2, de 23 ao 24, começaram a zombar dele, careca, calvo, zombando dele. Aí ele, zangado, ele amaldiçoou aquele jovem, saiu no meio do mato 2 ursas e despedaçaram os jovens. Então, ele tinha boa fama como servo de Deus, então as pessoas, né, certamente convenceram ele a ser líder, ser o professor ali, para poder ensinar como se comportar perante a Deus, como ser usado por Deus como ele era, de forma tremenda e poderosa. Aí daí no finalzinho disso, lá no capítulo 6, eles estão querendo ampliar a escola, aí chama Eliseu. Eliseu vai até lá e o Ramonzinho lá cortando os eucaliptos, as madeiras para poder fazer a coluna, para aumentar a escola de profetas, o machado caiu no rio, né? E aí foi quando Eliseu orou e o machado flutuou. Então já existia isso, escolas, e ele não veio de escola. Eu não tenho condições, meu irmão Anderson, eu não tenho condições financeiras para fazer isso. Mas vai ler, meu irmão, pede livro a alguém, procura os pastores que são humildes, são simples, mas tem aí uma bagagem de conhecimento, de cultura, de estudo bíblico. Então você vai aprendendo. Eu também não tive condições, fui fazer agora, né? Mas poxa, graças a Deus pela misericórdia, vários livros Deus foi me dando, vários livretes, e quando eu não tinha, né, eu comecei a correr atrás de internet, e pesquisando na internet, poxa, e não é fácil, porque às vezes você pensa que as pessoas pregam, que elas sabem, que elas estudam. Quando você vai atrás de resposta, tu vai atrás desse povo, meu irmão, tu não tem nada, eles te enganam, quer pregar para você, mas não te dá resposta, e quando você sai, eles comentam com alguém, ufa, então eles pensam em enganar. E não é porque o camarada prega que ele sabe, que ele estuda, não é negativo. Isso é muito mesmo, você pode decorar um texto e sair gritando por aí que tu vai ser o melhor pregador. Mas não vai ter o principal, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está com aqueles que são humildes, que buscam o conhecimento. Porque se a Bíblia ela é o meu manual, né? Se a Bíblia é o manual, se ela é a minha bússola, como que eu vou saber, meu? Como que eu vou me comportar perante Deus se eu não ler a Bíblia? Para que direção que eu vou se eu não estiver buscando a Bíblia? E ela ficar em cima da televisão, em cima do sei lá da onde, da estante, no Salmo 91, eu usando a Bíblia como idolatria, como amuleto, pela madrugada, meu irmão. A gente precisa despertar para isso, para buscar o conhecimento. Ah, mas se não estivesse fazendo o coisa aí, tem um monte de livro aí de escola, eu caio para dentro, escola bíblica, livros, é Bíblia, eu estou sempre comparando as traduções, eu estou buscando. Então, se a gente não fizer isso, meu irmão, Deus não vai fazer por nós, não. Há pouca controvérsia entre os comentadores quanto ao fato dele realmente ter escrito o livro que leva o seu nome, bem como quanto à data. Todavia, o cunho e o estilo deste profeta singular persistem em toda a obra. O contexto. Para iniciar o livro, já traz uma informação importante. Diz assim: as palavras de Amós, 2 anos antes do terremoto, né? Amós 1:1. Embora sejam comuns os abalos sísmicos na Palestina, este abalo deve ter sido severo, uma vez que foi mencionado por Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 5. 300 anos depois. Eu aqui não estou buscando muito aqui não, buscando aqui na palavra, porque para não ficar muito longo o vídeo, então vou deixar que vocês façam isso. Faz uma pesquisa aí, compara. Não é feio isso não, tá? Eu me lembro que o apóstolo Paulo estava pregando em Bereia, se não me falha a memória, e os moradores do local ali, eles comparavam na Bíblia se era aquilo mesmo que o apóstolo Paulo estava falando. Então é bom a gente fazer isso. E como eu falei, né, às vezes as pessoas acham que é pregador, não é conhecido, não sei o que, vai confiar, e aí o camarada está falando um monte de besteira, um monte de heresia, né? E a gente come um monte de pão velho aí e não sabe por quê. Mas quando você vê, que você confere que é a palavra de Deus, aí é só bênção, meu irmão. E tem muita gente aí famoso que prega com uma beleza, e eu gosto de assistir, e vale muito a pena. Mas aí o camarada às vezes está começando, aí se empolga, né?
E como eu falei no outro vídeo, aí tem as 5 letras para você poder pregar o evangelho e Deus te usar de forma tremenda. E aí, se vocês não tiverem isso, aí não tem como, não fica bom, fica ruim pra caramba. O grande terremoto de Amós 1:1 foi evidentemente acompanhado de um eclipse solar, conforme está sugerido em Amós capítulo 8, do versículo 8 ao 10. Segundo os astrônomos, esse eclipse ocorreu em 15 de julho de 763 a.C. A profecia sobre Israel foi proferida 2 anos antes, em 765 a.C. E escrita algum tempo depois do terremoto. Esse foi tão violento que Zacarias se referiu a ele 270 anos mais tarde, que fica em Zacarias capítulo 14, versículo 5. Foi um período conhecido como Idade de Ouro, tanto para Judá quanto para Israel, que viviam à vontade em Sião. A ideia de julgamento ou colapso nacional sequer passava pela imaginação deles. Ninguém suspeitava que dentro de 10 anos, desordem política, assassinatos, estremeceriam o país, arremessando de encontro à destruição. A prosperidade era tanta que ninguém esperava isso, que ia acontecer essa desgraça toda. Nos tempos em que Amós profetizava, Uzias era rei de Judá e Jeroboão II de Israel. Era um período de grande prosperidade e o exército era vitorioso. A Síria ainda não havia se levantado como uma potência conquistadora. Então, gozavam de um período de paz. O povo só pensava em lazer e divertimentos, mas Deus queria despertá-los para o perigo, através das mensagens ditas pelos profetas. Toda aquela prosperidade comprometia o relacionamento do povo com Deus. A idolatria imperava. As pessoas eram envolvidas pela luxúria e imoralidade. A adoração a Baal dos cananeus havia sido incorporada nos cultos. O julgamento divino era iminente. Então a prosperidade era tamanha que eles esqueceram de Deus. E eles adoravam a Baal, né? Que era um deus estranho, uma imagem, uma estátua dos cananeus, que os cananeus adoravam, uma estátua enorme, era uma imagem, escultura enorme, tá? E os Baalins eram uma imagem, escultura pequenininha. Então, os santinhos, né? Como a gente vê. Eu já cheguei a comentar isso no outro vídeo. Conteúdo, né? O conteúdo desse livro. O juízo contra diversas nações, Amós, capítulo 1, versículo 2. Embora fosse do sul, pertencente a Judá, reino do sul Judá, reino do norte Israel. Amós foi convocado por Deus a viajar até Betel, que ficava no norte. Israel, para entregar a mensagem de advertência. Afinal, o culto a Jeová havia sido substituído pelo culto a bezerros. Então o povo já tinha isso, né? O ser humano ele tem essa tendência ao pecado, a esquecer mesmo de Deus. Ele proclamava o juízo contra 6 nações vizinhas. Que nações são essas? Vamos aprender agora. Damasco, que seria hoje a Síria, Amós capítulo 1, versículo 3 ao 5, por ter invadido Israel. Também fala em 2 Reis 10, do 32 ao 33. Gaza, né? A segunda, também Filistia, hoje. Amós capítulo 1, do 6 ao 8, por conspirar contra Edom na invasão de Judá. Tiro, que seria Finícia, Amós capítulo 1, do versículo 9 ao 10, por conspirar com Edom na invasão de Judá. 2 Crônicas, capítulo 21, 16, e 2 Crônicas 28, capítulo 28, versículo 18. E Edom, também
Número 4, Edom. Amós, capítulo 1, do versículo 11 e 12. Por continuar a hostilidade, tá? Comparar com Obadias, capítulo Obadias 10, versículo 10 e 12. Amon, né? Fica em Amós, capítulo 1, do 13 e 15, por atacar Gileade. 6. Moabe. Amós, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, por práticas pagãs, que é a idolatria, né? E fala também em 2 Reis, capítulo 3, 27. Práticas pagãs significa isso, a idolatria, adorar imagens de escultura, usar amuleto, e entre outras coisas, adorar o ser humano, e por aí vai. Todo tipo de coisa ruim são práticas pagãs para quem serve a Deus. Para quem é pagão, isso aí é comum. Depois dessas 6 nações, chegou a vez das profecias contra Judá. Tá? O Amós capítulo 12, versículo 4. Por esquecer-se da lei de Deus. E Israel, tá? Por sua injustiça. E finalmente sobre as nações inteiras. Ao falar do pecado cometido por Israel, Amós expôs o viver ocioso do povo. Ocioso significa ficar parado. A luxúria, a opressão aos pobres, a mentira, a fraude, a hipocrisia nos cultos. Então ele não tinha mais, não ajudava mais as viúvas, os órfãos, eles não faziam justiça, eles subornavam os juízes para que não houvesse justiça ali, para que não houvesse a integridade. E o culto era corrompido porque ao invés de os cultos eram uma bagunça, era uma hipocrisia no culto, porque eles não estavam nem aí para Deus, estavam cultuando outros deuses, então estava ali, mas não estava adorando a Deus. Tinha uns que até fazia, né? Mas Deus não queria, aquilo era nojento para Deus. Ele queria que o povo matasse animal, sacrifício, não. Ele queria que o povo se circuncidasse, nada disso. Ele queria que o povo rasgasse sim, circuncidasse o coração. E não ficasse matando, queimando, fazendo oferta de sacrifício, de cereais, nada disso. De libações, Deus não estava querendo nada disso. E fala aqui também, ó, o juízo contra Israel, Amós capítulo 3, versículo 6. Os capítulos 3 e 6 compreendem os sermões que explicam as razões pelas quais o reino do norte, Israel, teria que desaparecer. O profeta entregou 5 mensagens, mas ninguém queria ouvi-la. As 3 primeiras mensagens são iniciadas com a expressão ouve esta palavra, a primeira. Amós, capítulo 13, versículo 4. A segunda, as 2 últimas são iniciadas com ai daqueles. São mensagens que fornecem detalhes dos pecados cometidos por Israel e a consequência de não atentar para os seus erros. Essas 5 mensagens correspondem aos 3 discursos assim definidos. A primeira, a relação entre Israel e o Senhor. Amós capítulo 3. Aborda a integração de Israel para com o amor de Deus e a sua falta de responsabilidade, que exige um castigo. A punição é proclamada pelos profetas por ordem do Senhor. 2. A diferença diante do castigo. Amós capítulo 4. Israel estava indiferente aos castigos que seriam adivinhos de seus pecados. Por causa dessa atitude de indiferença, era chegada a hora de o povo encontrar-se com Deus para o julgamento final. 3. Várias exortações e denúncias. Amós capítulo 5. O julgamento iminente pode ser evitado buscando a Jeová. Amós capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Para aqueles que com sua desdém querem ver o dia de Jeová, ele virá com todo terror, por ter abandonado o verdadeiro culto a Deus. A nação seria conduzida ao cativeiro. Então, simplesmente o povo era só deixar os pecados, aquela bagunça toda, né, que eles estavam tão envoltos, estavam ostentando, né, do bom e do melhor, cama de marfins. Era então a era do ouro, né? Meu irmão, era ostentação demais. O pessoal estava usando ouro em tudo quanto era canto, cama de marfim.
de melhores carruagens, aqueles cavalos belíssimos. Estava ostentando que estava tendo um desespero. Então, por sua vez, se desviavam do Senhor. Quando o povo temia Deus, era próspero, Deus dava bênção, tinha paz. Quando o povo deixava Deus de lado, né, ainda que tivesse prosperidade, mas passava rápido. Logo em seguida, eles eram presos, eram capturados, morriam. Enfim, só tinha desgraça. As 5 visões do juízo iminente. Amós capítulo 7. Os gafanhotos devoradores. Nessa visão, os gafanhotos simbolizam os assírios, que constantemente saqueavam Israel. Por causa da intercessão do profeta, Deus promete que Israel não será totalmente destruída, porque o profeta sempre tinha amor pelo povo e sempre clamava para que Deus tivesse misericórdia. Ele sempre estava clamando pelo povo e Deus sempre agia do jeito que o profeta assim pedia pela misericórdia. O fogo consumidor. O fogo desta visão é tão terrível que consome as águas e a terra aparece. Tá certo. Consome as águas e a terra aparece. O fogo era tremendo. Uma referência de uma consequente seca que viria. Né? O fio de prumo, Amós 7, do versículo 7 ao 11. Profeta vê Deus medindo a cidade para a sua destruição. Essa medição evidenciava o quanto Israel estava fora do prumo. O juízo de Israel era certo. Os cestos de frutos de verão, Amós capítulo 8. Os frutos de verão era aquele que estava prestes a perecer ou apodrecer. Essa visão revela a dura realidade de Israel, que como um cesto de frutos de verão muito maduros, que por fora pareciam bons, mas por dentro estavam apodrecidos. A nação estava madura para o juízo. O Senhor junto do altar, Amós capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Vê-se o Senhor ordenando que se lance e mate, indicando a ordem para começar o julgamento. É o aviso da dispensação final, a promessa da restauração. Assim, com a maior parte dos profetas, Amós nos traz uma visão de restauração para o futuro. É a abertura de esperança e de demonstração de misericórdia de Deus. Amós capítulo 9, do 11 ao 15. Israel voltaria à sua terra e prosperaria. Era a promessa da restauração, se o povo se voltasse para Deus. O tabernáculo de Davi, que estava caído, seria levantado. Né? Fala também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16 a 17. Os judeus se reuniriam outra vez na terra da promessa. Estavam todos espalhados. Então, o que Deus estava querendo falar era isso, que se eles tivessem um coração de carne, né, que se voltassem, se arrependessem e voltassem às velhas obras ou às obras antigas, que também a gente fala sobre isso, sobre o primeiro amor, né, que Deus os abençoaria, que o povo estava disperso, cada um numa nação, o povo estava todo perdido, estava adorando outros deuses de imagem e escultura, e Deus estava falando acerca disso, que ia acabar com eles. Mas se eles se arrependessem, Deus estava pronto para poder perdoar os pecados deles e poder reunir o povo. Eles voltariam para a sua terra e se reuniria e seriam prósperos. Aí Deus iria abençoar eles de forma tremenda. Então, meus queridos, se vocês gostaram, se isso ajudou vocês, eu fico muito feliz. Né? Dão um joinha lá, dão um like, se inscrevam no canal, está crescendo, vem mais ainda por aí, vem outros estudos, e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo.